Aqui é solicitado que a gente gere uma situação de problema e desenvolva, né, um projeto Arduino para solucionar. Ele pede que gere imagem do projeto. A imagem do projeto é no próprio Tinkercad. E apresentar o código do projeto, que também é no Tinkercad. Então, os dois itens aqui não são óbvios, né? Na verdade, o desenvolvimento do projeto vai obrigar a execução dos dois itens. Aí eu pensei aqui, estava trabalhando essa ideia, que não é tão complicada, mas que pode ser trabalhada de uma maneira mais simples. Eu acabei até tornando um pouquinho mais sofisticado. Por exemplo, eu falo aqui em algum momento sobre usar o LCD. A gente não precisaria, né, trabalhar o LCD do Arduino, poderia usar só serial. Então, de repente, ao invés de usar o LCD, usar só serial, fica mais fácil. E tem outras maneiras aqui de reduzir o trabalho desse código, né, desse projeto. O projeto é fechadura eletrônica com acesso por chave numérica, né? Ou seja, uma chave comum daquelas de 4 dígitos, né? A gente trabalha essa questão, insira uma senha de 4 dígitos, uma senha numérica, né? Bom, então aqui, o que diz? O projeto consiste em implementar em Arduino uma chave eletrônica que, no primeiro acesso, solicite ao usuário, né, o cadastro de uma chave numérica. Né? Aí você vai lá e solicita uma chave numérica de 4 dígitos, para não ficar uma coisa baldeada, né? E a partir dos próximos acessos, solicite a senha. Caso o usuário insira uma senha errada, da que foi cadastrada, informar o erro no LCD e aguardar 1 minuto para solicitar a senha novamente, até que o usuário digite a senha certa, a senha correta. Quando o usuário digitar a senha correta, acionar um motor DC que simula uma chave magnética. O motor DC conseguiria provavelmente trabalhar uma tranca de um cofre, por exemplo, né, para a gente, ou até de uma porta, né? Mas geralmente chaves são implementadas com um solenoide, né? Que não deixa de ser quase a mesma ideia de um motor, né? Só que é diferente, né? O solenoide ele trabalha com um fluxo contínuo, né? Não com fluxo variável. Você gera um fluxo e, consequentemente, uma força, e aí o contato de metálico que vai ter dentro, que consiste na chave propriamente dita, né? Na tranca, ele vai se movimentar dentro do solenoide, dentro da bobina, e vai fazer o trancamento, né? O retorno dele geralmente é feito com a mola. Quer dizer, os que eu já tenho visto por aí. Solenoides que eu tenho visto sempre, ele retorna ou tranca, geralmente ele retorna com uma mola. Aí vai depender se ele é um solenoide do tipo NF ou NA, normalmente aberto ou normalmente fechado. O fato é que a maioria funciona mais ou menos assim. Ele retorna para a posição normal dele com uma mola e é acionado com a criação de um campo magnético, né, de um fluxo, consequentemente. Então, o fluxo faz o ferro interno ao solenoide se movimentar, contrariando a mola, né? E aí ele geralmente tranca ou abre o sistema. É assim que funciona. Geralmente, chaves são implementadas dessa maneira, das mais simples às mais sofisticadas, né? Então, a gente precisa implementar... Bom, aí o que acontece? Em relação a essa chave magnética, no Arduino a gente simula ela através do motor. Até porque o motor DC também poderia ser usado com esse tipo de função, né? Só teria que ter outros cuidados. Uma chave magnética ela acaba sendo muito mais simples. Né? O motor DC a gente teria que ter outros cuidados. Mas o caso aqui principal, a gente vai se deleitar mesmo nessa parte de cadastro de senha, de verificação de senha correta, inserir a informação de alarme indicando erro de senha e retornar para a pergunta até que o usuário acerte. É isso aqui que a gente tem que fazer. Então, vamos tentar implementar aqui como resposta à quinta questão. Né? A gente vai precisar aqui de um Arduino com LCD, porque foi solicitado aí, né? Solicitado o uso do LCD. Então, aqui o Arduino com LCD. A gente vai ver aqui, pronto. Achei que ia demorar mais. Destravou, vou apagar isso aqui como sempre. A gente vai fazer aquele mesmo esquema inicial, tentar aqui até ser mais rápido para perder menos tempo. Void setup, né? E o void loop. Bom, aí vamos setar aqui. Aliás, antes disso tudo, vamos incluir, né? Através da diretiva include o quê?
A biblioteca do LCD, já que a gente concordou que ia usar o LCD, né? Que é a liquid install.header, né? E a gente vai implementar os pinos, né? Vamos lá, para fazer isso aqui, liquid install espaço LCD, são os pinos 12, 11, 5, 4, 3, 2, não é isso? Até aqui eu acho que não tem um erro, verifica. Ok, não tem nenhum erro. Aqui a gente vai setar a serial e o LCD rapidamente. Serial.begin. Opa. Aí a gente sabe que são dois parâmetros. Um é o número de colunas. A gente tem 16 por duas linhas, né? É o nosso... Opa, é errado isso aqui, né? Confundi, mas tudo bem. Vou colocar o LCD logo e já eu faço a correção. LCD.begin, né? E aí sim o LCD tem 16 colunas por duas linhas, né? Aqui a gente tem que setar o baud rate, que é 9.600 pontos, né? Vamos ajeitar isso aqui para igualar. Será o begin, pronto. Vou verificar aqui, certo? Inicializou o LCD, né? Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos voltar para cá, né, para fazer a leitura, eu consigo ter a caixa eletrônica aqui no primeiro acesso. Bom, de trabalhar o primeiro acesso. O primeiro acesso vai ser tudo feito no setup. O primeiro acesso e o cadastro da chave. Por quê? Para que a pergunta sobre a senha não fique rolando no programa, né? Essa pergunta só pode ser feita uma vez. Então, a gente vai colocar isso no setup. E o resto do programa é que vai ficar no loop. Então, vamos aqui para o setup, né? Nessa região, e vamos aqui solicitar pela serial e pelo LCD, né? Vou começar aqui pela serial.print, solicitar a senha. Digite cadastro de senha, vou colocar assim, cadastro de senha. E vamos fazer de novo para não ficar muito feio. Digite uma senha de 4 dígitos, né? Ok. Aí aqui e aqui. Agora faltou. O que é isso, né? Bom, aí a gente trabalhou a serial, né? Aí pediu para digitar. E aqui eu vou trabalhar o LCD, né? LCD é aquele mesmo formato de sempre. Limpar o LCD através da lcd.clear, né? Feito isso, clear. Agora a gente vai setar a posição do cursor através da lcd.set cursor. Opa, certo? Aí o LCD da gente, justamente, né? A gente costuma colocar na posição 0 e 0. E agora eu vou escrever em cima, né? Escrever LCD print, né? Escrever no LCD. O que a gente vai escrever? Tudo isso aqui, né? Cadastro de senha. Aliás, eu vou logo repetir esse comando, porque está na cara que a gente vai precisar dele outra vez. E agora sim eu vou começar cadastro de senha, certo? E agora esse outro eu vou precisar, portanto, repetir de novo. Repeti errado ainda, né? Porque faltou o L aqui. LCD. Então, repete aqui de novo. Cadastro de senha. Aqui digite, né? Digite senha, digite uma senha, ok? De 4 dígitos. Aqui. Se é pequeno, a gente tem que separar. Detalhe, cadastro de senha. Depois que eu digito cadastro de senha, essas duas frases aqui, você digite uma senha de 4 dígitos, ficar um em cima e embaixo, né? Então, eu vou ter que limpar de novo o LCD aqui nessa etapa. LCD clear novamente, né? Porque senão não vai ter espaço. O LCD só tem duas linhas, então não vai ter espaço aí para
Pelo amor de Deus. Bom, pronto. Então, eu limpo de novo o LCD. Como eu limpei, eu vou ter que setar. Aliás, eu vou ter que setar essa primeira, né? E a segunda também. Essa segunda eu vou ter que setar. Só que agora na linha de baixo, né? Tudo bem aqui? Então, a gente já fez aqui a escrita para o usuário. Agora a gente vai aguardar que o usuário digite, né, essa senha. A gente vai receber essa senha pela serial. Então, é aquele Fzinho, né? Com que condição? Serial, ponto, availar, e ela tem que ser maior do que 0, né? Se for maior do que 0, executa. Se for maior do que 0, é porque o buffer da serial está recebendo alguma informação. Como é que a gente vai ler essa informação? Vou definir aqui a variável senha, que daqui a pouco eu faço a setagem dela aqui, né? Variável senha, né? E daqui a pouco eu faço a declaração dessa variável, né? Ela pode ser do tipo inteiro, né? Porque a gente não vai ter decimal para a senha. Bom, a senha ela vai receber o que o usuário escreveu na serial. E vai ser do tipo inteiro mesmo. Então, a gente vai receber serial, né? Já que vai na serial, ponto, passe int, ok? A gente vai receber o passe int aí da serial para a variável senha. Essa senha, ela poderia ser do tipo, essa variável senha, ela poderia ser do tipo caractere, né? Se a gente quisesse receber uma variável, uma senha alfanumérica, ou seja, com letras e números. Porém, para isso, a variável declarada lá em cima não podia ser do tipo char. A gente não faria char e senha. Como ela ia ter várias letras e vários números, a gente tinha que escrever string, né? Declarar a variável string e aí a nossa variável, declarar o tipo de variável string e aí a nossa variável senha. Mas eu já decidi que bom, pelo menos no nosso projeto a gente vai usar somente o recebimento de números, então, do tipo inteiro. Tá? A senha, a variável senha, ela é do tipo inteiro, tá? Já foi até declarado. Vamos verificar aqui como está, tem algum erro de sintaxe? Não tem erro, ok? Bom, a gente está recebendo aqui a variável senha, né? A gente não precisa nem colocar várias vezes aquele serial variable aqui que a gente coloca através do while, né? Um loop através da estrutura while, porque o setup só é executado uma vez, né? Então, não tem muito, né? A gente não precisa se preocupar com isso, até porque ele só vai entrar aqui quando eu digitar a senha. Consequentemente, enfim. Aí eu vou mostrar, eu acho que vale a pena mostrar para o usuário uma vez a senha que ele digitou, né? Tipo, lembre-se, essa é a sua senha, depois apagar. Bom, então eu vou recuperar a informação aqui, porque eu vou mostrar no LCD também. Eu vou copiar isso aqui, é mais rápido, não vai mudar muita coisa, mas bom, aí eu vou apenas mudar aqui a senha cadastrada foi. Pronto. Aí eu ponho aqui a senha, né? Mas antes de pôr a senha, eu vou escrever logo no modelo do LCD. Vou copiar aqui esses 3 comandos básicos que a gente tem trabalhado sempre dessa maneira, né? Porque tem que usar eles de uma forma ou de outra. Então, eu vou limpar o LCD, de ser geral, o que tem nele. Na verdade, o que vai ter nele nesse momento, nada, né? Sim, vai ter essas palavras aqui, é verdade. Bom, o fato aqui vai ser limpado o LCD, setar aqui na posição 00 o indicadorzinho do mouse aqui, e escrever cadastro de senha, né? Ou melhor, a senha cadastrada foi. Não tem que escrever isso não, na verdade, né? O que a gente vai escrever é a mesma coisa que foi escrita aqui, né? A senha cadastrada. Só que como a gente não tem muito espaço, eu vou escrever somente senha cadastrada, certo? E vou mostrar a senha tanto do LCD, né, lcd.print, e vou mostrar aqui a senha, variável senha, e na serial, naturalmente, serial.print, e vou escrever a mesma variável, né? Vou dar um tempinho aqui, inclusive um delay, pequeno delay de 500 milli,
e fim, né? Pronto. O que mais? A senha foi cadastrada, a gente pediu a senha. Aí ele diz, a senha, na serial, a senha foi cadastrada, a senha cadastrada foi, né? E aqui na serial, ele escreve a senha. Quanto ao LCD, ele escreve quase a mesma coisa, senha cadastrada, e escreve aqui, cadê? Está faltando um T. E escreve aqui no LCD a senha, né? Vamos ver se tem algum erro. Vamos verificar isso aí, como está funcionando. Digite uma senha de 4 dígitos. E para aí, né? Vamos ver no monitor serial como é que ficou a mesma coisa. Cadastro de senha. Está errado aqui, né? Digite uma senha de 4 dígitos. Aliás, eu vou resolver aqui um negocinho logo no LCD, porque eu estou vendo aqui que após cadastro de senha no LCD, ele não dá um tempo, né? Eu quero que ele dê um tempinho aqui também, para que não pule direto para cadastro. Ver que depois de cadastro de senha, ele já pula para digitar uma senha de 4 dígitos. Então é tão rápido que ninguém vê o que acontece. Então, mais um delay aqui para melhorar. Vou botar 500 também, por enquanto, 500 milissegundos. Deixa aí. E aí ele pula, né? Limpa de novo a tela no LCD e digita uma senha de 4 dígitos. Ok. Bom, aí vamos executar, né? Então, aliás, deixa eu parar. Não vamos executar, porque tinha um erro de escrita. Bem por aqui, cadastro, 10 digita senha, cadê o cadastro? Senha, digita senha 4 dígitos, cadastro, senha, digita senha, a senha da mistério foi, senha cadastrada. Nem sei onde foi esse erro, não. Acho que tá doido. Vamos lá iniciar a simulação. Cadastro de senha, de fato não tem nenhum erro, né? Digite uma senha de 4 dígitos. Eu não observei o LCD, vou reinicializar para observar o LCD. Cadastro de senha, não ficou legal, porque o senha ficou comigo. Então, senha tinha que escrever embaixo, mas tudo bem. Aí, digite uma senha de 4 dígitos. Ok, vamos digitar a senha, né? 5687. Sim, não. Vamos ver aqui, né? Tem alguma coisa errada, porque eu já digitei, ele não alterou as condições. Aqui é um erro serial, vai label, né? Tá tudo certo. Ok. Então, quando eu fiz aquele dígito, ele deveria ter recebido aqui, passo int, senha recebe, senha que já foi declarado como inteiro, né? E o inteiro aqui, ele deve ter 4 bytes, então, um número de 4 dígitos, que vai de 0 a 9999, com certeza cabe nesse tipo inteiro. Né? Então, não tem como dar um overflow aí, um estouro. Vai acontecer aqui, vamos ver aqui, né? O código, esse serial, ponto, aqui está tudo certo. Aqui recebe, serial.passo int, recebe, porque a senha cadastrada foi. Né? Mas a gente não teve a execução de nenhum desses comandos aqui. Significa que ele não entrou, né? Ele não passou por essa condição. Então, será que o LCD ele não faz a leitura aqui dentro do setup? Seria isso? Bom, então era evidente que tinha uma coisa errada, né? Por quê? O que está acontecendo? Ele executa todo esse conjunto aqui no setup, a gente está no setup, não está no loop, ele executa isso aqui tudo, aí ele pergunta, né? A última é digite uma senha. Eu digito a senha e nada acontece. E por que nada acontece? Ora, na verdade é muito simples, está na cara isso aqui. A gente entende que o setup ele é executado uma única vez, né? Ele é executado uma única vez. Ele executa tudo e pula para o loop imediatamente. Ele executa tudo que tiver no setup e pula para o loop. Então, veja só. Aqui no setup, quando acaba esse conjunto de comandos aqui, para iniciar esse aqui só vai ser iniciado se eu digitar alguma coisa. Ele só retorna verdadeiro se você digitar alguma coisa no teclado, né? Então, como a gente não digitou, não é que a gente não digitou, é porque o computador, ele executa, o computador, o controlador, seja lá o que for, ele executa isso aqui muito rápido. Então, mesmo que a gente corra para digitar, não vai dar tempo. Quando a gente digitar, provavelmente ele já vai ter passado por esse conjunto de comando. Como ele verificou isso aqui e não existia condição para executar, evidentemente ele não executa e passa direto para o loop. Então, quando a gente vai lá no monitor serial e digita aquela senha de 4 dígitos, ele já está dentro do loop.
Então, ele não identifica mais esse comando. Esse é o problema aí. Então, o que é óbvio que a gente tem que fazer aqui? Tem que colocar aquele comandinho, idêntico a esse aqui, só que com menor do que ou igual, para que ele fique aguardando, ele não passe adiante, ele fique preso no loop, o comando, o código fica preso no loop, até que a gente digite alguma coisa. É justamente isso aqui que está no meu Ctrl+V, pronto para ser digitado. Né? Então, a gente tem que pôr isso aqui, para que ele pare aqui e fique. Ele vai ficar até que a gente digite. Agora isso vai dar certo. Cadastro de senha, continua errado ali na LCD, né? A senha ficou comigo, mas tudo bem. Aí digita 104 dígitos, ok, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Agora sim, a senha cadastrada foi 5, 6, 7, 8. Agora sim ele leu a senha e escreveu a senha. Ou seja, na prática, agora sim, ele executou esse bloco de comandos aqui dentro do if. Excelente, é exatamente o que a gente queria. A senha foi cadastrada e o primeiro momento com o usuário foi trabalhado, né? Então, encerrar aqui a simulação e vamos entrar para o loop. Né? No loop, o loop seria o funcionamento do cofre em si. Tipo assim, a pessoa comprou o cofre, cadastrou a senha no primeiro momento e essa senha não vai ser mais perguntada. Na verdade, é perguntada uma vez. Né? Então, o que acontece? A gente vai ter que implementar agora justamente a pergunta. Toda vez que você vai tentar acionar, né? Inclusive, é importante lembrar que a gente aqui no Arduino, na estrutura física, a gente vai ter que implementar um botão, uma saída digital para acionar um motor DC, certo? Essa saída digital, o motor DC vai ter um negativo comum, permanente, e um positivo que recebe dessa saída. Né? Quando é que ele vai receber o positivo? Sempre que a pessoa acertar a senha. Então, antes mesmo de setar qualquer variável, eu já vou tentar inicializar aqui a lógica de programação em relação a isso. Né? Porque, na verdade, é simples. Isso que eu quero fazer logo. Porque está na cara que basta um if. Um ifzinho aqui, certo? E aí, o que é que tem nele? O que tem nele é o questionamento sobre a senha. A gente tem que questionar a senha ao usuário. Né? Então, na verdade, como a gente vai receber do teclado a informação, né? Então, esse primeiro if aqui vai ter que ser aquele if do serial avaliable, né? Idêntico a esse outro. Eu, de repente, vou até copiar aqui para agilizar. Olha só, a preguiça está feito, né? Foi mais rápido. Esse mesmo if aqui. Na verdade, o primeiro if não pode ser de lógica, porque então a gente vai implementar agora as perguntas, né? A pergunta vai ser feita sempre que alguém quiser abrir, sei lá, esse cofre, essa chave. Então a gente vai usar serial, vai usar o clear, a gente tem que setar na serial e tem que setar no LCD. Eu vou copiar logo aqui esses 4 comandos, tá? E só fazer as alterações pertinentes, ok? Então, feito isso, o que a gente vai perguntar aqui na serial? Qual é a senha, né? Não, digite a senha. A senha. Feito. Aqui vai limpar o LCD, setar o cursor nessa linha em coluna e vamos fazer a mesma pergunta, né? Digite. Creio que não vai ser suficiente os passos, mas vamos tentar. Digite a senha. Digite a senha. Isso, o usuário vai digitar a senha, né? Evidentemente. Então, a gente vai ler. Vamos criar aqui uma variável rapidamente. Uma variável complementar para receber essa senha. Eu vou chamar de apoio. A gente vai ler apoio, né? E a variável apoio. Apoio recebe a serial pass int. Né? Pronto. Apoio recebe serial pass int. Ok? E aí a gente precisa verificar se apoio bate com a senha, né? A senha cadastrada, cuja variável que armazena é a variável senha. Então a gente tem que verificar. Então a gente usa um if, né? A gente quer fazer uma verificação simples, usa um if. Então, estrutura feita, um detalhe aqui, né? Sempre acontece. Vamos lá. Então, o que a gente quer verificar? A gente quer verificar simplesmente se senha é igual a apoio.
né? Coisa trivial, né? Senha é igual a apoio. Bom, se for, se senha for igual a apoio, né? A gente vai executar o quê? O acionamento do solenoide. Nesse caso aqui do motorzinho, né? Que simula o solenoide. Porque aqui no Arduino eu acho que a gente não tem solenoide, né? E não ficaria legal, não ficaria visualmente bacana. Mas a simulação é precisamente equivalente, né? Então a gente vai ativar o pino, né? A gente vai ativar o pino de saída. A gente vai, no caso, a gente vai fazer uma escrita numa porta digital. A gente vai, esse pino ele vai sair VCC quando a gente quiser acionar, ou seja, abrir o cofre ou a porta, e vai sair 0 sempre que a gente não quiser fazer nada, ou não fazer nada por algum motivo, né? Por exemplo, uma senha digitada errada. Então, a gente vai escrever numa porta digital, então é digital write, né? Digital write, aí vamos definir logo um pino que eu sei que não está sendo usado é o pino 10. Opa. Então, como eu sei que o pino 10 não está sendo usado, eu vou usá-lo aqui para a saída. Pino 10 eu quero que aconteça aqui com ele. Solte um sinal alto, né? Um rádio. Beleza? Com isso, imediatamente a gente vai ter o cofre sendo aberto. Então, acabou. Entendeu? Agora a gente vai fazer o tratamento do else, né? O que é o else aqui? Se a pessoa tiver errado a senha, né? Se a pessoa errou a senha, a gente põe uma mensagem de erro. Põe uma mensagem de erro e pede que ela digite a senha novamente. Porque quando a gente puser essa mensagem de erro, vai pular a mensagem de erro, né? Vamos colocar logo aqui a mensagem de erro. Não, deixa isso aqui, né? Porém, esse else é desse if aqui, então ele tem que ficar alinhado. Né? Então, a linha também. Pronto. Ok. Vamos lá. O cara errou a senha. Então, a gente vai copiar o mesmo conjuntinho de mensagem desse aqui, né? Então, já fica aqui a nossa copia e cola respectiva. Ok. Então, o que aconteceu? Ele errou a senha. Então, senha errada. Vou colocar aqui, né? Senha errada. E vou implementar outra de imediato aqui para melhorar. Digite a senha novamente. Digite a senha, né? Então, eu coloquei aqui na outra, então vou manter. Digite a senha. Aqui eu tenho que escrever a mesma coisa. Limpei tudo, setei e vou escrever também senha errada. Senha errada, né? E a mesma coisa daquele ali. Só que aqui eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Não, vou ter que fazer tudo de novo. Vou ter que limpar, né? Eu acho que é interessante. Aguarda aí. Espera, tá. Vamos lá. A senha errada. Aliás, eu vou fazer o mesmo aqui. Delayzinho, né? Delay. Aliás, não é aqui, né? O delay. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos organizar. Não vai ficar ruim na hora de implementar. Isso aqui não tem que ficar aqui, certo? Eu vou colocar aqui para entender por quê. Vamos colocar primeiro as mensagens de senha errada e depois as mensagens de digite novamente, intercalando elas o delay, né? Então, vou retirar aqui esse espaço, não tem necessidade. Pronto. Senha errada, limpou o LCD e escreveu senha errada. Agora sim eu ponho um delay. Então, o delay vai servir tanto para o LCD quanto para a serial. Então, um delayzinho aqui de 500, né? 500 milissegundos. Pronto. E vai servir para os dois monitores, né? O serial e o LCD. Agora sim a gente começa a digitar a correção, né? Ou seja, pedir a ele que digite novamente. Digite a senha, aqui foi feito na serial, e agora eu vou fazer no LCD. Eu vou copiar esses três aqui, porque são sempre os três comandos que a gente utiliza, né? Tem que limpar o LCD, setar o cursor e escrever a mensagem. E a mensagem é digite a senha. Pronto. Deixa eu ver. Acredito que a gente concluiu. Né? Por quê? Porque foi feita a verificação. Verificou se a senha está certa. Se está certa, você vai mandar VCC no pino 10, na saída. Eu ainda não setei o pino 10 como saída. Isso tem que ser feito, evidentemente, aqui no setup, né? Faz aqui no começo de tudo. Eu vou fazer aqui, certo? Eu tenho que setar um pino. Como é que seta um pino? É o comando pin mode, né? Em mode, aí eu ponho o pino, que nesse caso é o 10,
eu ponho se ele é de input ou output, ele é de output. Feito, output, input. Ok, está setado. Volta para cá. Bom, aí eu já coloquei aqui que se a senha que ele digitou, que é o apoio, for igual à senha cadastrada, eu vou colocar 10 volts nessa saída, certo? E muito bem. E se não for, eu replico essa mensagem aqui. Senha errada, tanto na LCD como na serial, e digite a senha certa. Quando ele executar esse último comando, ele sai do else. E veja bem, ele sai do else e sai também desse ifzinho aqui, né? Porque o if, quando ele vai executar, ele executa até o fim e sai. Quando ele sai do if, ele vem para cá, que é nada. É o fim do código. Como isso aqui é um loop, ele retorna, evidentemente, lá para o início, né, do loop. Então, como o último pedido que eu fiz foi digitar a senha, se ele digitar a senha, ele entra aqui de novo, entra nesse aqui de novo e executa tudo de novo. Então, eu acredito que está certo. Só falta a gente nem vai testar ainda o código, né? Podia testar já, a gente já pode testar, mas eu vou primeiro implementar esse motorzinho, que não é uma coisa complicada. Vamos implementar aqui esse motor, certo? Eu falei aqui no pino 10, então eu posso colocar o motorzinho aqui nessa região, tá? Pertinho aqui do LCD para a gente visualizar. Eu quero todos os componentes. E vamos procurar aqui o motor DC, ele é um dos primeiros. Obviamente a gente acha. Podia escrever aqui na pesquisa, mas eu sabia que ia ser fácil. Não precisou, né? Bom, feito. Bom, o motor DC, sempre que você vai acionar o motor DC, você liga um pino permanente e o outro que vai receber sinal de liga e desliga, né? Eu acredito que sempre a melhor maneira é ligar o permanente como sendo 0 volt, nesse caso o ground mesmo, terra, né? Então, eu tenho um GND bem aqui. Pode observar que aqui eu tenho um GND. Vou até fazer o seguinte, vou colocar o motor um pouquinho mais para cá para facilitar o contato no GND. Sempre fica meio torto, né? Pronto, melhorou. Quase não ficou torto. Pronto. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Ótimo, era isso que eu queria fazer. É esconder o contatozinho do GND. Não que isso mude alguma coisa, só melhora um pouquinho a estética, né? E aqui eu vou conectar esse vermelhinho à saída 10, que é a saída controlada que vai receber 0 ou 1, tá? Essa saída vai receber 0 ou 1. Tem um detalhe, né? Como eu vou acionar essa saída com 1, eu tenho que fazer um pull down aí. Desculpa, aliás, não, perdão. Não tenho que fazer pull down porque isso aí é uma saída, né? A saída, ela... vamos lá, a saída a gente... Pull down e pull up é somente para entrada, né? Não tem nada a ver com saída. Então, eu vou conectar aqui esse contato. Tá? No 10. Pronto. Agora sim, nesse caso, é interessante que a gente sete 0 volts logo no início, né? Sete o pino 10 como DAO, lá no código, para garantir que vai sair um DAO aqui, porque, assim, não há nenhuma garantia que isso aqui não vai ficar flutuando, né? A gente não tem como garantir, a menos que a gente puxe para baixo, setando mesmo, né? Como na entrada, a gente não precisa ir para o DAO. A entrada seria diferente, não tem como fazer esse tratamento de setar, inicializar ele por 0, mas na saída a gente pode. Então, o que significa que a gente pode? Antes do if aqui, deixa eu ver, ou melhor, acho que seria melhor a gente fazer aqui no setup, né? No setup a gente põe saída de 0 volt nele. Então, antes de iniciar os códigos aqui, cadastro de senha, vou colocar aqui, setar esse pino, ok? Como é que eu seto ele? Eu vou escrever no pino digital. Então, é digital, comando digital, write, né? Write, de novo, teclado está ruim. Digital write, aí onde? No pino 10 eu quero que saia um sinal de low, né? Um sinal baixo. Esse sinal baixo, ele fica permanente até que haja um comando que peça ao contrário. Ele digite um sinal high, alto. E esse comando vai vir aqui, né? Então, enquanto esse comando aqui, por algum motivo, não tiver sido executado, vai ter sinal 0. Então, garante 0 volt, garante que o nosso cofre ou porta vai estar fechado, né? Então, acredito que está tudo bem aí, essa implementação está correta. Bom, aqui já foi feito tudo, não tem mais nada para executar, né? Então, a gente pode partir para testagem, acredito. Vamos tentar puxar isso mais para cá. Ficou mais ou menos. Pronto, a gente precisa ver o motorzinho aqui, né? Funcionar.
Depois eu reduzo um pouco isso aqui, né? Porque a gente não está mais programando, não precisa. Ah, é o limite aqui. Deixa eu ver o limite. Vou puxar para cá, para lá não. Bom, é isso aí. Vamos explicar aqui o que acontece quando simula. Não deu nenhum erro. Eu vou apagar isso aqui, vou colocar de novo, para a gente ver direitinho. Cadastro sem digitação de 4 dígitos, né? Isso aqui a gente já tinha visto. Isso aqui é a secagem da senha, né? O primeiro é o cadastro, evidentemente. Eu vou digitar aqui 2, 3, 4 e 5, beleza? Ah, detalhe, né? Bom, foi cadastrada a senha e detalhe que o motor está parado, né? Então, vê aqui que 0 RPM, né? Não está rodando e tal. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não está rodando, paradinho. Bom, vamos lá. Foi digitada essa senha. Agora, a gente vai trabalhar. Perceba que tem até uma coisa que não está batendo, né? Foi digitada a senha, você vê o cadastro, mas ele não pergunta se eu quero. Ele não faz essa pergunta aqui, que seria o quê? Quando a gente entra no loop, ele pergunta, digite a senha. Essa pergunta era para estar aqui fora, né? Uma vez aqui fora. Ela tem digite a senha aqui fora. Para que. Assim, como é que você vai digitar uma senha sem saber se tem que digitar a senha? Eu vou parar aqui a simulação e corrigir isso, né? Inclusive, em outras questões aí, a gente já viu que quando digita essa pergunta, após ela, a gente tem que colocar esse comando de trava, que é aquele whilezinho, junto com o serial variable, ele está por aqui, é difícil de enxergar, aqui é 2h55 da manhã, aí a cabeça e os olhos já não funcionam como deveria ser. Aí está aqui ele, o comando, eu tenho que colocar aqui na frente. Não, tem que colocar atrás. Depois, né? Após. Não, espaço, não está feio. Tem que colocar após, porque se eu colocar antes, evidentemente esse texto não vai ser digitado, né? Só se eu apertar o teclado. Para que serve esse serial depois? Para que no próximo, se o programa não entrar nisso aqui, ele não vai ficar no loop digitando essa palavra, essa expressão várias vezes. Digitação, digitação, digitação. Se não colocar isso aqui, esse bloqueio, né, na serial ele vai ficar. E no LCD também, de uma maneira meio louca. Bom, mas esse tratamento já foi feito diversas outras vezes em outros programas aí, né? Então a gente já tem mais ou menos a ciência de o porquê isso está sendo feito, né? Aí, feito esse tratamento, vamos voltar para a nossa simulação, que era só, aparentemente, só essa correção foi necessária por enquanto. Aí o que mais que a gente tem aqui? Deixa a senha, 2, 3, 4, 5, feito. Ok, ele leu a senha, agora sim. Aí ele pergunta, ou melhor, ele pede, né? Digite a senha. E se não pedir, como é que a gente vai saber que é para digitar? Aí vamos lá, digitar a senha. Vou digitar a senha errada, claro, 5, 6, 7, 8. Digite a senha. Bom, o que é a senha errada? Opa, não tá legal, né? Ele deu a mensagem de senha errada, mas um bocado de coisa horrível aqui. Não tá legal, como é que a gente resolve isso aí? Dá uma olhada aqui. Tem vários digite a senha, que negócio horrível. Deve ser esse aqui, ó. Esse digite a senha aqui ou melhor, esse aqui foi colocado de novo. Porque quando a gente digitou a senha, aí ele escreveu automaticamente esse aqui, porque esse aqui não era para estar aqui no começo do código. E como eu implementei um digite a senha lá em cima, eu tinha que apagar isso aqui de cima e colocar aqui no final do código, né? Na verdade, eu acho que eu não preciso colocar isso aqui não preciso, né? Colocar ele aqui dentro do esse. Era para ter deixado tudo fora e junto com esse serial. É verdade. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar o serial para cá e eu vou fazer um Ctrl X em tudo aqui. Certo? Vou recortar tudo. Vou colocar aqui fora. Né? Na verdade, coloquei um a mais, porque já tinha um digite a senha ali. Eu vou cancelar um deles. Corrigir isso aqui. Não, vou corrigir. Pronto. Dá um espaço aqui para melhorar. Isso tudo aqui vai ser digitado antes do loop, né? E como tem esse comandozinho, ele vai travar aqui. Quando eu digito a senha, ele entra nesse esse, faz a leitura da senha, verifica se a senha bate com aquela senha, se bater, ele liga o motor. Se não, ele dá a mensagem, senha errada. Vamos ver se agora melhorou, né? Acredito que tenha melhorado. Digite uma senha de 4 dígitos. 2, 3, 4, 5.
A senha cadastrada foi. Agora vamos, aí ele pede digitar a senha, né? Eu vou errar a senha aqui, vamos ver. Senha errada. Digite a senha. Pronto, perfeito. Senha errada. O único erro aqui foi que ele escreveu de novo 2 vezes digite a senha. Acho que isso é uma coisa lá do final do código. Vamos dar uma olhada? Senha errada. Pronto. Esse digite a senha aqui, já vi, já entendi. Esse conjunto de digite a senha aqui é desnecessário, porque vai finalizar o loop, certo? E ele vai reiniciar aqui, pedindo de novo o conjunto de digite a senha. Então, nem era necessário aqui, onde eu já apaguei, e não é necessário aqui, porque eu vou apagar todo o conjunto de digite a senha na serial e no LCD. Foi embora. E esse delay aqui também não tem muita... até tem para a pessoa entender que foi senha errada. Eu vou colocar até um segundo, certo? Um segundo aí. E tem outra coisa que eu tenho que fazer, na verdade, cara. Mas que eu vou fazer só no final, porque senão eu vou perder tempo nas testagens. Que é implementar o 1 minuto de espera. Então, na verdade, eu não vou implementar aqui, no sem errado, eu não vou implementar um segundo, que é 10 mil milissegundos. Eu vou implementar 60 segundos. 60 mil milissegundos, né? Por quê? Isso aqui funciona como nos celulares, como uma espécie de garantia. Por exemplo, o cara está tentando roubar ali alguma coisa, né? Um banco, uma porta, um cofre, através dessa fechadura eletrônica. Se ele colocar a senha errada, o sistema só vai liberar para ele testar de novo depois de um tempo. E, de repente, pode ser tempo suficiente para o dono perceber que está sendo roubado, né? Chegar até aquele local. É uma coisa que se implementa muito nos códigos reais, né? Na vida real. Então, só que eu não vou implementar isso agora, até porque é uma coisa muito simples. É só digitar 60 mil aqui. Eu não vou fazer isso agora porque vai atrapalhar o código, né? Eu vou ter que ficar esperando muito tempo até reiniciar. Bom, então, deixa de equipar. Aí vamos de novo fazer o teste, né? Já que foi feito mais uma etapa de correções. Vê que a gente vai corrigindo durante a execução do código. É assim mesmo que funciona. Eu acho que é. Então, digite a senha, que é a senha cadastro. Na verdade, assim, porque está cadastro de senha e digite a senha. Então, a pessoa entende que é um cadastro de senha. 2, 3, 4, 5. Vou colocar a senha errada de novo. Senha errada. Digite a senha. A senha cadastrada foi 2, 3, 4, 5, né? Eu vou errar de novo. 5566. Senha errada. Digite a senha. Agora eu vou acertar. 2, 3, 4, 5. Pronto. Ele não fez nada. Quer dizer, ele não fez nada? Na verdade, ele até fez. Eu vou falar aqui. Ele até fez. Né? O que ele fez? Veja bem. Porque eu não coloquei nenhum tratamento, eu não fiz tratamento para que ele responda no LCD e no serial, mas eu vou fazer agora. O tratamento que eu fiz foi para ele ligar o motor DC. Aliás, eu vou até verificar se ele ligou. Antes de qualquer outra coisa, eu vou verificar se ele ligou o motor DC, né? Se ser ligado, o motor DC é a coisa mais simples aí, né? Cadastrei a senha 2345. Ele pede a senha agora e eu vou acertar 2345. Vamos ver se o motor liga. Opa, eu errei? O que eu fiz? Eu cadastrei 2, 3, 4, 5, né? Ele vai, digite a senha. Eu disse que eu errei. Ah, não, tá certo, o motor tá ligado. É porque o computador é lento e demora muito, né? Mas tá aqui o motorzinho ligado, 5555 RPM, né? Agora sim, o motor ligou e a porta se abriu, mas está faltando só deixar a coisa um pouquinho mais elegante, fazendo o quê? Colocando um tratamento aqui pro LCD e também pro serial, né? Uma palavrinha, né? Nada demais. Então, para o código aqui, apagar, e vamos fazer esse tratamento, que é aqui, né? Nessa etapa. Tratamento primeiro com a serial. Vou escrever cofre aberto, né? Serial print. Pronto, vou colocar aqui, maiúsculo, cofre. Cofre ou porta, né? Pode ser uma fechadura de uma porta, eu vou colocar cofre. Ou sistema aberto, ou passagem aberta, mas eu vou colocar cofre. Cofre aberto, certo? Ou fechadura aberta, né? Vou colocar fechadura, já que o nome é fechadura eletrônica. Fechadura aberta. E agora, implementa na LCD. Na LCD eu vou copiar aquele velho conjuntinho, né? Aquela tríadezinha. Copiei para ficar mais rápido. Colei. Ele vai limpar no clear, vai setar o cursor e vai escrever agora. Eu acho que não vai caber. Fechadura aberta. Né? Então eu vou escrever em 2 etapas. Né? Não adianta muito, perder tempo. Não sei que não vai caber. Fechadura. Né? E aqui embaixo eu vou setar o cursor e escrever de novo. Setar o cursor, só que como eu vou pular uma linha para baixo, fechadura fica na linha de cima e aberta aqui embaixo, eu evidentemente ponho uma linha abaixo. Aqui é aberta, né? Fechadura aberta. Pronto. Feito. Vamos ver se isso aqui acontece, né?
É só o que está faltando mesmo. Porque a questão dos erros a gente já implementou totalmente correto. Falta só o acerto. Vamos lá, cadastrar a senha 2, vou cadastrar outra senha, 5, 4, 7, 8, 64, 6478, certo? Vou acertar a senha porque eu quero que ligue o motor e quero verificar qual é a mensagem que ele vai deixar. Com um detalhe que eu não coloquei, hein? Eu não coloquei, mas como foi a última mensagem, não deve apagar. Acho que não precisa colocar um delay aqui que não vai dar ruim. Agora, enfim, vou acertar a senha, que é 6478. 6478, vamos ver aqui o motor funcionando. Motor funcionando, digite a senha. Tá errado, né? Aqui. Entendi o que aconteceu. Assim, o motor permanece funcionando porque essa questão de setagem de pino, o pino é tipo o que eu tinha feito lá no começo do código. Lá no setup. Quando eu setei o pino 10 com 0 volt, ele fica com esse 0 volt até você mudar. Ó, eu até tinha falado isso. Eu fui aqui digitar write, pino 10, low. Ele fica em low até receber um comando de o contrário, né? E aqui é a mesma coisa. Enquanto eu não setar, inclusive, como é uma fechadura, é um motor, a gente poderia, inclusive, numa situação real, implementar um tempo para ele se manter girando, né? Porque não tem sentido uma fechadura, mesmo que seja um portão com um solenoide, ele tem que ter um tempo. Porque imagina que você está entrando num portão, o solenoide dispara para você entrar, aí você empurra a porta, o solenoide está disparado, né? Então ele liberou a passagem, você empurra a porta e vai fechar. Mas como o solenoide permaneceu ligado, ele não vai travar, porque a trava está puxada, está resguardada, né? Então tem que ter um tempo. Isso aqui eu vou até implementar porque é uma coisa tão tola que não vale a pena deixar de fazer, né? Então, eu vou verificar, vamos fazer aqui, é uma coisa tão boba. É só, após esse comando, eu ponho um delay, né? Vamos supor que a pessoa precisa de... Opa! Vamos supor que a pessoa precisa de 5 segundos para entrar. Ou 10 segundos. Não, 5 segundos, não tem como. Depois que a pessoa, por exemplo, na porta, ela ouve o disparo, ela empurra e fecha. Se colocar 10 segundos, a pessoa vai ter que ficar lá, segurando o portão, né? Então é coisa de 5 segundos no máximo. 5 segundos é 5.000 miliamperes, né? Milissegundos, desculpa. E aí, depois desse tempo, o que eu faço? Eu escrevo nessa porta digital, portanto, digital write, só que agora um all de novo, né? Um all. Pronto. Aqui sim é condizente com a realidade. Outra coisa que a gente tinha visto que tinha que fazer era aqui, tem que dar um tempo, porque assim, o que está acontecendo? Esse comando aqui estava sendo executado, ele escrevia aberto no LCD, só que o comando executado ele passa adiante. O passar adiante é pular o else, porque é óbvio que se o else for executado, o else não vai ser. Quando ele pula o else, ele já vem para o reinício. Então ele já afeta a palavra digite a senha. Oxe, mas aí essa mensagem nem é lida direito. Então a gente precisa de um tempo aqui. Então, nesse caso, eu vou dar aqui um delayzinho também, para que a mensagem fique lá para o usuário ler. Então, vamos deixar 10 segundos, né, para o usuário. 10 mil milissegundos. 10 segundos, portanto, para que o usuário tenha a mensagenzinha. Ou deixa 5 segundos, né, que é o mesmo tempo que o solenoide vai estar ativado. Faz sentido. É mais que o suficiente, porque se em 5 segundos a pessoa entra e fecha, em 5 segundos ela para de ler também, né? Tem todo sentido. Então, feito isso, né, feito isso, aliás, tem até isso, né? Na verdade não vai ser. Está um pouco errado, né? Porque está errado. Está errado. Por que está errado? Porque, veja só, ele vai ligar o portão, vai ligar o pino, vai esperar 5 segundos, vai desligar, aí é que ele vai mandar essas mensagens. Então, esse tempo aqui, ele não tem que ficar aqui, ele tem que ficar só no final. Desculpa, não é esse tempo. É o tempo também e é o comando. O comando tem que ir para o final. Esse comando tem que vir para o final. Ctrl X, Ctrl V. E eu tenho que apagar esse tempo, para que fique só um tempo de 5 segundos. Pronto, agora sim eu acredito que está acontecendo. Porque ele abre, aí escreve fechadura aberta. Tá certo. Escreve também fechadura aberta aqui. Entendeu? Ele escreve fechadura aberta na CA e no LCD. Aí sim ele espera os 5 segundos e fecha. Né? E fecha, tá ok? Então aí sim está correto. Agora sim. Vamos testar isso aqui. Olha só a senha. 4567. 4567. Vou acertar a senha, né? 4567. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que o L digita a senha, né? Fechadura aberta. Pronto, digitou, porque é lento o computador, mas fechadura aberta, por 5 segundos e motor girando, viu aí? Digita a senha, pronto, ele voltou para o início. Pronto, é exatamente isso que tem que ser feito. Entendeu?
Eu vou colocar aqui a senha de novo. 4, 5, 6, 7 e vou tentar tirar o código de ver tudo direitinho mais rápido. Mandou, agora vamos ver, digite a senha, né? Porque está demorando o computador. Ele leu a senha, pronto, fechadura aberta e botou a todo vapor aqui. O motor vai desligar e a palavra fechadura aberta sumiu. Perfeito, sincronia perfeita. Acredito que tudo foi... só falta uma coisinha. Somente uma coisinha tem que ser implementada. Veja só. A questão não está aqui, né? A questão está aqui. O projeto consiste em implementar em Arduino a chave eletrônica aqui. Primeiro solicita o cadastro da senha. Foi feito isso. Senha numérica a partir dos... E primeiro solicita o cadastro da senha numérica, né? E a partir dos próximos acessos, solicita a senha ao usuário. Caso o usuário insira uma senha errada, informar o erro no LCD, isso também já está sendo feito, e aguardar 1 minuto. Eu vou já implementar a única coisa que falta, para solicitar a senha novamente, até que o usuário digite a senha correta. De fato, isso também está correto. Quando o usuário digitar a senha correta, acionar o motor DC. Correto. Um motor DC que simula a chave magnética. Correto. A única coisa aqui que... deixa eu ver aqui. No meu problema, não está dizendo em canto nenhum. Deixa eu ver. Eu tenho que usar o LCD, né? Consiste... teria que escrever aqui, né? Utilize o LCD, né? Não sei se eu escrevi em algum lugar, está aqui. Informar o erro no LCD. Pronto. Então, se é para informar, enfim, eu vou deixar mesmo assim esse comentário aqui. Utilize o LCD para tudo, né? Como foi feito. Então, de tudo aqui que está sendo solicitado, a única coisa que não foi feito é os 60 segundos para ressolicitar a senha. Não fiz porque, como eu precisava fazer os testes, isso ia demandar um tempo, né? Ia fazer com que, no teste de erro, eu aguardasse 60 segundos, não tinha sentido. Eu vou fazer aqui agora, é uma coisa tola, como eu tinha dito antes. Basta que aqui nesse delay do erro, isso aqui não é o erro, o elderzinho do erro, eu implemento 60 milissegundos. Feito. Então, está tudo conforme para ser. Okay? É isso aí. Eu vou acessar só mais uma vez aqui, porque foi muito legal. Vou cadastrar a senha. 3664. Né? Vou acertar a senha. 3664. Já vou me preparar para tirar isso aqui, o código da frente, para a gente ver o que o display e o que o motor faz, né? Pronto, mandei. Ainda está em dígito a senha. Já ele lê. Leu, fechadura aberta e motor a todo vapor. Eles vão parar assim, em sincronia. Foi exatamente. Perfeito, então o problema foi concluído com sucesso, acredito, né?